a gente vem para a segunda parte. Na verdade, grande parte, eu gostaria de ter o dia todo com vocês, mas só tem amanhã, né? Mas grande parte a gente se dedicou a saber como identificar oportunidades. Porque se não souber onde identificar, se não olhar essas capacidades para poder olhar para os processos de negócio e identificar, a gente não consegue ser do outro lado. Mas a gente tem outros desafios. Não é simplesmente identificar, chamar a área de negócio e amanhã ter isso em produção. O segundo desafio da adoção de inteligência artificial é nós termos dados confiáveis. E a base de inteligência artificial são dados. Tudo se inicia com dados, aprendizado se inicia com dados. O que são dados confiáveis? Primeiro, dados normalizados, organizados. Não adianta ter dados de qualquer jeito, sem relação, e que eu não possa, com isso, então, olhar essas informações e processar. Mas eles também têm que ser confiáveis no sentido de que a informação que está ali é uma informação na qual eu confio para tomar uma decisão. Basicamente, esse é o principal empecilho que a gente teve nos últimos 20, 30, 40 anos para que IA chegasse do jeito que chegou. A gente começou a falar de Big Data há 20 anos atrás. BI já é uma realidade bem consolidada há mais de 10 anos nas empresas. E isso tudo foi ajudando cada vez mais para que as empresas organizassem os seus dados. Só que daí eu tenho que ter poder de processamento para esses dados. E as empresas não tinham isso dentro de casa, somente aquelas muito grandes que comprassem o mainframe da IBM, um grande equipamento. Mas a cloud começou a nos prover tudo isso. Só que daí, para bagunçar um pouco, as informações saíram, não ficaram restritas a um banco de dados e começaram a estar em eventos de sistemas, em repositórios, em documentos, em IoTs que estão conectados na planta e começaram a se multiplicar por várias fontes e aí começaram a surgir necessidade de um data lake, de organizar esses dados e tudo isso é primordial, porque um projeto de inteligência artificial você vai gastar 80% do teu tempo organizando os teus dados, limpando, deixando eles prontos para que você possa submeter o treinamento. O treinamento, vocês viram ali o Watson pensando. Basicamente depois que eu estou com tudo pronto, ó, meu amigo, processa, cria tuas redes neurais e aprende. Agora os dados têm que estar bons para serem aprendidos. E não tenham dúvidas que provavelmente na empresa de vocês, cientistas de dados, área de BI, seja o nome que vocês queiram chamar isso, vai ter um aspecto importante na TI e na área de negócio para organizar essas informações para que vocês possam utilizar como consequência o conceito de inteligência artificial. Veja aqui que interessante essa pesquisa da AI Adoption Index. Tem aqui o endereço, depois eu vou passar a apresentação para vocês. Que diz o seguinte, 68% dos dados nas organizações, é de 2022 essa pesquisa, ok? Não são analisados. Ou seja, a gente tem muito dado e esse dado ele surge, ele é criado pelas transações, pelos processos, mas ele está lá. Ele não traz nenhum tipo de ganho para a organização. 80% do tempo que os cientistas de dados gastam nas empresas é justamente limpando, integrando, deixando esses dados utilizáveis. E eu preciso fazer isso, senão eu vou passar algo mal feito para a IA aprender e a IA vai aprender mal. 82% das iniciativas barram porque a qualidade de dados não é boa. E 82% das empresas não conseguem aproveitar os dados porque os dados estão em silos. É o dado do RH, é o dado do comercial, é o dado da área de produção, está em silo. E aí o cara não disponibiliza, não integra, e você não consegue trazer a sinergia de ter tudo isso numa forma só. Então, por isso que é um desafio, tão grande o desafio quanto você saber aonde aplicar, é você começar ainda mais, tenho certeza que todos já devem pensar nos seus dados, mas ainda mais pensar olhando que agora esses dados não são só para criar um indicador dentro do Power BI. É para você começar a ter automação e cognição. E aí o terceiro desafio é governança.
Estamos aí cada vez mais falando de governança, temos agora ESGs, temos COIs de automação, e a gente precisa de governança de dados. E aqui tem desafios que muitos já estão trabalhando, já estão tratando com LGPD e tudo mais. Vejam que é interessante isso, né? Finalmente, pelo menos, algo que vem da área política, pública, né, nos ajuda a dar um impacto positivo na corporação de ter que organizar tantas coisas com a LGPD que muitas empresas não conseguiam ou não paravam para organizar. Mas o fato é que o uso de uma inteligência, de uma capacidade de processamento cognitivo desses dados abre muito mais as possibilidades, mas também os riscos de você não ter bem estruturado a governança. Não é somente a governança de que os dados estão num repositório que somente A, B e C têm acesso. Porque quando você coloca eles como uma fonte de dados, uma origem de informações para a tomada de decisões, você está expondo esses dados também. E por isso tem 4 aspectos que são primordiais quando a gente fala de governança para aplicação de inteligência artificial. O primeiro é a explicabilidade. A IA disse que o valor do aluguel foi R$5.000. A IA disse que o João é o melhor candidato para essa vaga. Da onde tirou isso? Explica isso para mim. Ah, foi a IA. Então, beleza, agora os louros e a culpa de tudo é da IA. Né? Se ela pensou mal, paciência, é uma inteligência artificial. Você tem que saber explicar. A IA tem que saber explicar por que tomou essa decisão. É um fator que os players, os fornecedores de RPA, os maiores com certeza estão se organizando para trazer essa capacidade, e os que não conseguem explicar provavelmente não vão poder ser utilizados. O Estado de Nova York promulgou uma lei há um tempo atrás, em que proíbe as empresas selecionarem pessoas para empregos através de inteligência artificial, se a empresa não souber explicar os critérios que foram utilizados para a escolha dessas pessoas. Mesma coisa para análise de crédito. E aí tem uma questão que é muito importante, que tem a ver com essa aplicabilidade, que é o viés. Você tem dados, esses dados têm uma experiência tua, e ali tem um viés. Você talvez dê mais crédito para quem... É claro que depende do banco, da linha de crédito, mas talvez dê mais crédito para quem mora aqui em Petrópolis, do que em relação a algum outro bairro mais da periferia. Então, daqui a pouco, você não vai estar dando crédito por causa disso. E talvez nem seja um critério adequado para você. Pode ter pessoas com altíssima possibilidade e capacidade de pegar um crédito, mas você usou um viés que seguiu um padrão e você tomou uma decisão que você fica viciado. A gente vê isso direto nos casos, né, das nossas redes de recomendação, como Netflix e etc., que se fala muito, né? Você vai lá e começa a consumir no Netflix e o Netflix vai começar só a dar filme para você que ele percebe que você gosta. Começa a consumir música no YouTube, no Spotify, e só vai dar vídeos, músicas que ele percebe que você gosta, e você basicamente interrompe a possibilidade de você conhecer alguma coisa nova, porque ele segue um viés. Você tem que entender no processamento se você está tendo viés dos seus dados. Veja, não é que você não possa ter viés. Você pode querer ter um viés. Você pode querer realmente só dar crédito para quem mora em Petrópolis. Ok? É a linha do banco, é o direcionamento. Um banco como... Não sei se tem alguém aqui do Sicredi, mas daqui a pouco o Sicredi pode ter um viés que prefere dar crédito para o pequeno agricultor rural e que está na cooperativa. Beleza. Mas você tem que ter noção disso, senão você vai viciar e você vai talvez prejudicar a tomada de decisão e a confiabilidade. O terceiro ponto é a ética. E a ética está justamente ligado ao uso desses dados. Porque as informações que foram utilizadas para o aprendizado são dados que vieram de algum lugar. Podem vir das minhas próprias transações, podem vir de clientes, podem vir de dados pessoais, podem vir de contratos. Posso ter questões de LGPD.
E eu vou tomar decisões com base nisso. E eu tenho que estar preocupado em saber se, ao tomar determinadas decisões ou a IA me dar uma determinada informação, eu não estou infringindo alguma questão de ética ou de segurança da informação. Posso não estar, posso estar utilizando as informações para tomar uma decisão com base num padrão e não necessariamente estar expondo alguém, mas eu tenho que ter uma preocupação de entender se isso está acontecendo. E o quarto ponto é a confiança, né? Confiança de que a IA está fazendo um bom trabalho, que o resultado que ela tem é adequado, que se eu colocar a IA para atender o meu cliente ou o meu colaborador, esse atendimento vai ser correto. Porque está cheio de respostas de IA generativas que fogem completamente ao padrão e beiram o absurdo. Porque a IA ela não entende o que ela está falando, ela está processando tokens, né? O processamento de IA generativa são pequenos palavras, pedaços de palavras, que ela monta toda uma cognição para tomar uma decisão e montar outras palavras para você. E aí imagine você ter um cliente sendo atendido por uma IA generativa, fazendo uma pergunta, e a IA responde uma coisa completamente torta, algo que te coloca juridicamente exposto, e que, ou que pode afastar aquela pessoa como cliente. Então, a gente tem que ter confiança, a gente tem que avaliar o quanto que é o grau de confiança, e esses são alguns dos critérios básicos que a gente tem que pensar em termos de governança de uso de inteligência artificial. E, nesse sentido, já compartilhando, né, da IBM como grande player de IA da iProcess, um lançamento que foi feito há um mês atrás, no evento mundial da IBM, em maio, que é o Watson X. Na verdade, o produto não está no mercado ainda, vai ser uma primeira parte dele lançado agora em julho e a segunda parte no final de dezembro, mas basicamente é a solução Watson da IBM, que vai juntar IA generativa, processamento e tratamento de dados, capacidade de fazer a curadoria e ter governança sobre tudo isso. E ele é composto por 3 módulos. O Watson X AI é a parte toda de estabelecer o aprendizado de máquina, de submeter os dados, avaliar o resultado, fazer a curadoria, trabalhar com N modelos diferentes, sejam eles já prontos ou não, de inteligência artificial, conectar, ele trabalha no padrão aberto, você não vai precisar trabalhar somente com modelos da IBM, vai poder trabalhar com modelos de terceiro que você conecta ao estúdio, junto com o Watson X AI. O Watson X Data para trabalhar os teus dados, para você trazer esses dados para um data lake e trabalhar esses dados e fazer a melhoria, a preparação, a limpeza. Você pode optar tanto por trazer eles, como também você pode apontar para bases externas, então você não precisa necessariamente importar tudo que existe de dados da empresa para dentro da IBM, você pode trabalhar com repositórios internos ou conectados. E esses 2 módulos aqui vão ser lançados agora em julho, e talvez a grande diferença, e que vai ser lançado em dezembro, a previsão hoje do roadmap do produto, é o governance, que basicamente vai suportar todos aqueles vieses que eu mostrei para vocês, todas aquelas questões que eu mostrei para vocês. Identificar padrões de vieses, dar explicabilidade de por que a IA tomou aquela decisão, mapear de onde vêm os dados e se você tem um risco de segurança ou não na utilização desses dados. Então, aqui a gente está vendo algo que está acontecendo ainda, provavelmente outros players vão correr atrás e trazer coisas assim, mas a gente está vendo aqui produtos que vão fazer diferença para a gente nos próximos 2, 3 anos. Opa. Quarto desafio. Iniciar a jornada de AI. Poxa, vi tudo isso, entendi. E aí, como é que eu inicio? É um dos grandes problemas hoje, a empresa entender como iniciar, porque são muitas opções, são muitos processos, eu não tenho conhecimento da tecnologia, quase ninguém implementou ainda, não tenho casos de referência, e eu preciso ver como que eu dou o chute inicial. Para depois ir para o quinto desafio, que é fazer com que isso não seja
uma iniciativa pontual de uma área de negócio e que eu possa exponencializar a adoção de IA dentro das empresas. E essa é a diferença. As empresas não vão se destacar porque botaram um chat GPT para conversar com o cliente delas. Elas vão se destacar à medida que elas conseguirem perceber o tamanho, o número de oportunidades que a gente tem e de capacidades que a gente tem, como eu mostrei aqui para vocês, que consigam olhar processos, identificar as oportunidades, que as pessoas tenham isso no seu dia a dia e comecem, a partir daí, a identificar e a trazer oportunidades, implementar. E isso não acontece de hoje para amanhã, como eu comentei para vocês no início. Ninguém que vai começar a pensar em IA em 2026 vai conseguir chegar perto de quem está fazendo isso desde 2023. Porque é um processo, é um aprendizado. Você tem que começar, você tem que implantar, ver onde aplica, conseguir disseminar, para poder colocar outros casos. E as empresas que conseguirem ver essas capacidades e botarem em grande parte, uma boa parte dos seus processos, vão ter uma operação muito melhor, provavelmente, do que as que estão hoje ainda no nosso modelo atual. E para buscar isso, que a gente traz aqui uma proposta, uma metodologia da iProcess para trabalhar com isso, para trabalhar com os principais empecilhos da gente começar essa jornada. E a base que a gente busca vencer com essa metodologia é vencer um primeiro empecilho, que é demistificar o uso de IA dentro das organizações, porque ainda parece uma coisa mágica. Vai pensar por mim, o que ela vai fazer, onde é que se aplica. Eu confesso para vocês que, preparando esse material, estudando, como eu tenho estudado bastante nos últimos 12 meses, aprendi muito de coisas que, para mim, eram etéreas. Você não conseguia tangibilizar. E tenho certeza que 95% das pessoas não conseguem hoje, provavelmente, tangibilizar. A partir daí, eu tenho que entender que, ok, IA é possível, é viável, mas aonde aplico? E aí, essa primeira parte, que foi 70% do nosso conteúdo, é porque a iProcess entende que essa é a primeira mensagem que eu tenho que levar para vocês. As empresas têm que entender o que a IA é capaz de fazer, como entenderam que a RPA fazia. E a gente tem que levar essa palestra, e inclusive já deixo o convite aqui, que esse conteúdo aqui vai ser em julho disponibilizado, por isso que tem essas caras aqui gravando, vai estar lá no nosso blog para vocês acessarem. Mas podem convidar a iProcess, a gente faz uma sessão com as áreas de negócio para abrir a cabeça e eles entenderem o que a IA pode fazer. Para que aí elas possam olhar o processo deles, cada área possa olhar o seu processo e pensar, opa, aqui eu posso mudar. Aqui eu posso implementar uma melhoria, aqui eu posso transformar o meu processo.